Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Cumprimento também os irmãos que estão em casa. Amém. Seja bem-vindo nesse culto. Amém. E, sem dúvidas, irmãos, o Senhor está movendo aqui nessa noite. Amém? Quem crê? Aleluia. O Senhor está movendo aqui desde o início desse culto. O Senhor está falando, o Senhor está movendo as águas. Sem dúvidas, o Senhor está fazendo algo tremendo. Amém? Porque Ele é Deus. Amém? Porque assim Ele deseja nessa noite operar, falar conosco de uma maneira especial. Amém? Então que você continue com os seus ouvidos atentos ao que Ele vai falar contigo. Então, irmãos, hoje eu creio que o Senhor quer falar algo simples, né, aos nossos corações, mas que é essencial para as nossas vidas. Amém? Então nós vamos falar sobre água. Amém? Mas não é essa água que mata a nossa sede, né? Nós vamos falar, não é essa água natural, né? Mas nós vamos falar da água viva. Amém? Aquela que o Senhor menciona muitas vezes na sua palavra, né? E por que será que o Senhor, né? Ele fala tantas vezes, em várias passagens, dessa água viva, né? Porque a água, irmãos, ela tem esse poder, né? Quando nós vamos a um lugar, onde tem um rio, onde tem uma cachoeira, um riacho, né? É muito gostoso estar ali, porque nós podemos ver a vida, né? A vida em abundância ali naquele lugar, né? A gente pode ver até que é tudo mais verde, né? As plantas, né? As flores sempre florescendo, também tem peixe. Então tudo que está ali em volta dessa água, a vida, amém? Assim nós podemos contemplar no natural, amém? E amém, aleluias, glória a Deus. E na palavra, irmãos, o Senhor, Ele fala, eu gostaria que vocês abrissem em Isaías 58, versículo 11. Amém? Em Isaías capítulo 58, versículo 11, a palavra diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Então nós podemos ver, né, que desde o Velho Testamento, o Senhor já tinha esse propósito, né, de manter o homem com uma boa terra, né, uma terra boa, amém? Que iria receber tudo aquilo que o Senhor tem para ele, amém? E agora vamos abrir em João 6:35. Capítulo 6, versículo 35. O próprio Jesus, ele diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Glória a Deus. E também tem outra ocasião que eu gostaria de citar, que está em João 4. Que foi aquele encontro, que ele teve um encontro, né, com a mulher samaritana. E eles conversaram ali, e uma maneira, né, dele puxar, eu acho que um assunto, né, das coisas do reino com aquela mulher, foi falando sobre água. E ele fala para ela assim, João 4, 13 e 14. Olha o que ele responde para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Então nós sempre vemos Deus usando essa referência simples, né? Mas que depende dela toda a vida humana, né?
Nós precisamos de água, né? Nós precisamos, o mundo precisa, né? A natureza precisa da água. E que mensagem, né, eu creio aqui falando da palavra, que o Senhor estava passando, né, ao homem, quando ele dizia isso, quando ele tinha um encontro com as pessoas e ele dizia, olha, eu tenho a água da vida, né, eu tenho a água viva, né, que se você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Então eu creio que ele estava dizendo ali, né, nas entrelinhas, olha, o homem, ele não se satisfaz em si mesmo. Você pode beber de várias fontes, tentar satisfazer a sua alma com muitas coisas, porém, com pessoas também. Mas eu tenho uma água que é viva, e essa água viva é o Espírito Santo, amém? Que vai inundar a minha e a sua vida, trazendo satisfação plena ao nosso coração. E mesmo, querido, como a gente acabou de ler em Isaías, né? Mesmo pelos desertos e vales, você continuará sendo um manancial, cujas águas nunca faltam, como a gente acabou de ler. Né? Moisés, ele foi colocado ainda bebê, dentro de um cesto, e ele foi para o rio, mas ali, naquela situação, havia um decreto de morte, né? Havia um decreto de morte. Então, por isso ele foi colocado ali naquele cesto. Mas, porque o Senhor, Ele é poderoso, e o Senhor tem o domínio e controle de todas as coisas, Moisés, ele não foi retirado dali com morte, mas foi com vida. Amém? Moisés, então, a gente sabe, muitos de nós conhecemos, né, a história de Moisés. E então ele cresceu ali, né, no palácio. Porém, em um determinado momento aconteceu, né, uma tragédia, né, que ele acabou matando, né? Então vamos ler em Êxodo, no capítulo 2. Vamos ler um pouquinho dessa história. Êxodo 2. Do 11, versículo 11 ao 15. A palavra de Deus diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o tomou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Amém? Então, aleluias, glória a Deus. Moisés foi aquele que foi retirado das águas, né? Mas agora, aqui no capítulo 15, a gente lê, né? Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Amém? Então Moisés, aquele que foi tirado das águas, agora estava à beira de um poço. Provavelmente ele estava perdido, né? Sem saber ainda que direção tomar, o que ele iria fazer, né? Como que ele iria recomeçar, né? E esse poço, eu acredito que na vida de Moisés demonstrava que faltava algo, né? Faltava algo na vida dele. Esse lugar onde ele parou aponta para isso, né? Moisés estava ali num poço, à beira de um poço, né? Às vezes sedento, né? Porque a água era muito escassa também naquele tempo. Então Moisés demonstrava que faltava algo para ele, né? E Moisés, por esse relato que a gente leu aqui da Bíblia,
parece que ele tinha um perfil, né? Ele era uma pessoa assim bem explosiva, né? Mas ele também tinha um bom coração, porque ele fez, né? Ele agiu como ele agiu porque ele viu uma situação de injustiça, né? Por isso que ele acabou matando, mas não era o correto, né? Mas ele o fez, assim o fez. Então ele era uma pessoa que parecia ser um pouco indignada, né? Com as injustiças, nervoso, né? Mas ele tinha assim um coração bom, né? Mas o Senhor, eu creio que ele já pensava, né, em Moisés. É o Senhor quem criou Moisés e já via que ele tinha um coração bom. E eu creio que o Senhor já tinha decretado: Moisés, eu vou usar você poderosamente, mas não vai ser da sua forma, não vai ser da sua maneira, não vai ser na força do teu braço, né? E ele revidava, né? A gente via que ele revidava na mesma moeda, né? Então o Senhor, ele já tinha decretado ali que Moisés, ele seria um libertador. Seria um libertador do povo de Israel da opressão de Faraó, mas que não seria do jeito dele. E voltando ao texto, né? Quando ele está ali parado ao poço, as filhas de Midian aparecem. Vamos continuar lendo lá em Êxodo 2, 16 ao 23. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Então aqui mais uma situação, né, que demonstra que ele tinha um coração bom, né? Ele viu aquela situação ali daquelas mulheres, ajudou elas, né? E agora tem um outro ainda momento, né, na história agora de Moisés. Primeiro, né, a gente viu aqui que ele foi tirado lá das águas, né, numa situação de morte, né? Havia um decreto. Então, era para ele ter sido morto, porque foi um decreto do faraó naquele tempo, né, para matar todos os filhos dos hebreus. E depois, então, ele, com essa situação, né, ele mata um dos egípcios e foge. E ali a gente viu que ele estava junto a um poço, né, e depois encontrou as filhas de Midian, a qual ele se casou, né, e aconteceram todas essas situações. E agora vai acontecer um outro momento, né, que é onde ele vai ter realmente um encontro com Deus. Agora em Êxodo, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Pulando para o 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, enviou-me a vocês. Glória a Deus. Então aqui Moisés, ele já está comissionado, né, para essa grande obra de libertação do povo hebreu. E Deus, então, a gente sabe toda a história, né? Deus anuncia através de Moisés e Arão, né, as pragas que seriam lançadas ao Egito se ele não libertasse o povo, né? Mas a palavra também diz que era o próprio Deus quem endurecia o coração de Faraó para que não nos deixasse ir, né? Então, mas ao longo da história, todas as 10 pragas, elas se cumpriram. E até que finalmente Faraó permitiu que eles fossem embora. Mas agora, né, após essa liberação de Faraó, Moisés, ele estava ali diante, eu acredito, de um dos maiores desafios, né, dessa caminhada, que seria a travessia do mar, né? Agora a gente vamos abrir em Êxodo no 3:13. Continuando aqui no Êxodo 3:13, Êxodo 3:13. Não, peraí. Não, é Êxodo 13, gente, desculpa. Êxodo 13. Não é 13, não. Não, acho. 3? Acho que eu me perdi aqui na minha anotação, meu número tá meio... Ah, tá. 3 ou 29. Ah, isso mesmo. É 4, gente, desculpa. Peraí. Ai, misericórdia. Onde está, pastora? Procura para mim aí da travessia. Onde eles já estão passando. 13? Ah, tá. 13 e 17. Tá. É isso. 13, não. Êxodo 14, 10, gente, desculpa. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se.
Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerras e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás dele. A coluna de nuvem também saiu na frente deles, e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Amém? Mas, agora pulando para o 29, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Então nós vimos aqui que ele estava confiante. Moisés, quando o povo ali quis dar uma pressionada nele, eles estavam ali, de um lado terra, de outro lado mar, e os egípcios vindo. Ele falou: não, creiam que o Senhor hoje vos dará grande livramento. E o Senhor os livrou. E o propósito de salvação daquele povo se cumpriu. E foi o que aconteceu. Foi aquilo que o Senhor tinha falado e foi exatamente aquilo que aconteceu. Deus moveu as águas para trazer libertação, cura e uma nova vida para todo aquele povo. Moisés, ele era um homem improvável, que foi escolhido por Deus. Ele foi, como nós vimos, ele foi retirado das águas. Ele passou por um poço, mas teve um encontro com Deus. E foi usado para abrir o mar. Então Deus, ele deu autoridade para Moisés, para que fizesse aquele feito. Amém? Então aquilo que era para a morte, aquilo que era para a morte de Moisés, Deus deu autoridade e gerou vida, não somente para Moisés, mas para todo aquele povo. Amém? Que o Senhor já tinha dito que seria liberto, que seria salvo, que seria restaurado. Amém? Então esse é o mover, querido. Esse é o mover de agir do Espírito Santo de Deus. Assim, hoje, às vezes a gente pode estar pensando que isso tem a ver, com a minha e com a sua vida hoje, Não precisa abrir. Em João 7:37, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele se estava referindo ao Espírito Santo. Em João 10, versículo 10, está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em 1 João, capítulo 1, versículo 4, diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, esse é o poder do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, nos foi aberto um novo e vivo caminho. Então, quando nós aceitamos a Cristo, querido, é isso que acontece na minha e na sua vida. Aquela água suja, que era manifesta através do pecado nos nossos corações. O pecado, querido, a palavra diz que ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Então não tem como ser completo, não tem como ser cheio, se você vive uma vida de pecado, uma vida separado de Deus, que é isso que o pecado nos faz. Ele nos separa do Senhor. Amém? Então,
o Moisés, a gente viu aqui um exemplo, né? Ele errou, ele matou uma pessoa, né? Mas ali, Moisés, por mais que ele tinha sido, eu creio, separado naquele tempo, pelo Senhor, né? Desde o ventre da sua mãe. Porque não foi à toa que ele foi colocado em um rio, e uma pessoa olhou para ele, a mulher do faraó, enfim, alguém importante, né? Olhou para ele e falou assim, não, ele é diferente, né? Ela teve misericórdia dele e retirou ele dali das águas, daquela situação de morte, porque era isso que acontecia com os bebês naquele tempo. Amém? Então ali naquele lugar, ele ficou ali com certeza com um propósito, porque o Senhor ele não faz nada sem um propósito. Amém? Então toda aquela situação o Senhor conhecia, sabia quem era Moisés, mas o Senhor falou, eu tenho um propósito para você, né? Todas as suas características, toda essa sua essência vai ser usada para o meu reino, vai ser usada para libertar vidas, para restaurar vidas, para trazer vida onde não existe vida. Então era essa a situação do povo de Israel quando ele foi libertar, né? Quando ele foi libertar o povo, eles estavam debaixo de escravidão, eles estavam sofrendo, perecendo, né? Então precisava de alguém ali para que libertasse aquele povo daquela situação com mão forte. E foi isso que o Senhor fez. Amém? O Senhor transformou toda aquela situação para que houvesse libertação, para que houvesse salvação e restauração. Então é assim que Jesus também veio fazer. É isso que Jesus veio fazer. Através dele, do sangue de Jesus. Todo aquele que chega, se aproxima do Senhor, ele tem vida. É isso que nós lemos aqui, que eu li em alguns versículos, mas tem muito mais. Toda a palavra é uma declaração do Senhor, para que nós se acheguemos a Ele e tenhamos as nossas vidas transformadas, restauradas. Amém? Aleluia. Então é isso, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos por esse novo e vivo caminho. Aleluia. E agora o Espírito, é Ele quem faz esse trabalho de purificação, né? A água também ela tem esse símbolo, né? Ela purifica, né? Ela lava. Amém? Então é isso que o Espírito vem fazer nas nossas vidas. Aonde habitava o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Então vem sobre nós o Espírito. E o Espírito Santo é Ele quem nos regenera, é Ele quem trabalha, é Ele quem vai nos lapidar, é Ele quem vai purificar, é Ele quem vai tirar a treva do nosso coração. Amém? E Ele nos lava. Amém, querido? Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Amém? Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então por isso que Ele foi um homem de dores. Amém? Ele não veio aqui mostrar o quão glorioso Ele era, mas Ele se fez homem, fez carne para mostrar, olha, eu amo vocês. Eu amo a sua vida. Então eu fiz isso porque o meu Pai me ordenou. Essa é a vontade do meu Pai. Nos reconectar, estar em comunhão com o homem novamente. Amém? E o batismo é a nossa aliança com Cristo. Quando nós, também novamente o poder, né, da água. Quando nós nos batizamos, a nossa aliança com Cristo, ela é firmada. Quando nós afundamos naquela água, é o sinal, é a declaração da morte, da nossa morte para a carne, da morte para a nossa vida, para os nossos pecados e delitos. Amém? E o nascimento para uma nova vida em Cristo. Amém? Uma nova vida. Então, o Senhor, Ele deseja, Ele anseia que nós venhamos ter conhecimento de quão bom Ele é. Não que Ele é um Deus mau, né? Muitas pessoas veem Deus como um carrasco, um homem que está lá no céu. Amém? Está ditando regras. Que nós tenhamos uma vida em abundância aqui na terra.
separadas do mal, separados do pecado. Amém? Então, isso é muito poderoso, né? Isso é muito poderoso, né? Quando uma pessoa se batiza, ela está declarando: Jesus, eu estou vivendo para o teu louvor. Eu estou renascendo, eu estou vivendo aqui agora uma nova vida para glorificar o teu nome, para fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? E o Espírito Santo também, creio, irmãos, que Ele, para todo aquele que se chegar, essa a promessa, é isso que o Senhor deseja. Que você que por acaso ainda, você não deu esse passo de aceitá-lo, de aceitar Jesus, Ele está falando para você hoje: venha e beba de graça. Amém? Ele deseja saciar a minha e a sua sede. Amém? Ele sabe como hoje em dia nós vivemos, irmãos, atribulados, cansados, com a mente, em tantas coisas, mas de nada disso importa. Amém? No final, muita coisa é vã que a gente corre atrás, não é verdade? Então, o que importa é termos um coração alinhado ao do Pai. Então, é essa a proposta do Senhor para você nessa noite. Que você já chegue a Ele. Você que tem sede, venha e beba. Amém? E Ele deseja muito mais que isso. Ele deseja que você mergulhe nas águas do batismo, que é para essa nova vida, que é caminhar com o Senhor, que é mergulhar nesse rio. Amém? Então, nesse rio, querido, é maravilhoso, porque é Ele quem vai trilhar, é Ele quem vai trilhar a sua vida, as águas tranquilas, porque a palavra de Deus também diz que os pensamentos do Senhor, eles são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Amém? Então, é esse o desejo do Senhor, que nós trilhemos esse caminho. Você que ainda não é batizado, você que ainda não aceitou Jesus, essa é a hora, esse é o tempo. Amém? Esse é o momento de se render totalmente a Ele. Não ache que você vai estar pronto. Não. Você tem que vir mesmo reconhecendo que você é um pecador. E que você carece da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Amém? Todos nós que, quando nos achegamos ao Senhor um dia e fizemos essa confissão, aceitamos, foi porque justamente nós reconhecemos e dizemos: Pai, eu não consigo, eu não dou conta, realmente, todos os caminhos que eu tomei, os rumos da minha vida, não me levaram a nada, a não ser a cansaço, a enfado, a tristeza, uma vida de dor. Então é isso que nós reconhecemos quando nós nos achegamos a Cristo, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Para nós também, irmãos, que estamos na caminhada, o Senhor, Ele quer nos levar às águas profundas. Amém? Ele tem mais. Ele deseja que nós também, que a gente venha ansiar por mais de Deus na nossa vida. Por mais de Deus, por mais de Deus. Então, o Senhor também falou a respeito de um rio para Ezequiel. Vamos abrir em Ezequiel 47, versículo 1 ao 9. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta extrema, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e quando ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo.
Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Glória a Deus. Aleluias. Então, querido, esse versículo é poderoso, né? Esse versículo 9. Então, olha esse rio que foi mostrado a Ezequiel. Era um rio de águas vivas. Ele falou: tudo vai ter vida ao redor dele. Amém? E Jesus, e ainda foi convidado: mergulha, vem. Não tem como passar a nado. Assim é a presença de Deus. Amém? Quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós seguimos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, mais coisas nós vamos deixando, né? Mais coisas que estão no nosso coração, mais coisas que nós prendíamos, ofensas, falta de perdão, mágoas, desde o passado. Nós vamos liberando tudo isso, nós vamos liberando essas pessoas, porque nós sabemos, querido, que nós somos perdoados pelo Pai. Então, se nós perdoamos, é porque nós somos perdoados. Nós amamos, é porque nós fomos amados. Amém? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Um rio de águas vivas. Então, um rio, ele está sempre em movimento, né? Porque às vezes a gente quer ficar numa água parada. Ou é só eu? Às vezes a gente fala: ah, não, Jesus, eu quero ficar aqui. Mas Jesus falando: você não vai ficar aí. Não, vamos, senão já vem uma onda aí e bate, e daí você não vai gostar. Porque o Senhor, Ele nos quer em movimento, no reino dEle. Ele não quer que nós venhamos aqui, ai, ouvida aos céus, todo culto, a gente vem: ai, Senhor, com as mesmas lamentações, com as mesmas preocupações, com as mesmas lamúrias. E o Senhor, Ele já falou: não, mas eu tenho vida para tudo isso aí. Eu já decretei, eu tenho um rio de águas vivas. Eu tenho um rio, e do meu rio, ele flui para você vida em abundância. E não é só para você, é para as pessoas que estão à sua volta, é para a sua casa, é para a sua família, é para o seu ministério, é para o seu casamento, é para as suas amizades. Aonde você estiver, você vai ser esse rio. É por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo é Ele que movimenta dentro de nós. É Ele que fala com a gente. É Ele quem trabalha no nosso interior. Amém? E Ele não nos quer, querido, no comodismo. Então, um rio, ele está sempre em movimento, em águas cristalinas. Então, é isso que o Senhor tem. Amém? Ele quer que nós estejamos nesse rio, mergulhando no rio de Deus. Amém? Na vontade dEle, na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, onde houver a manifestação do Espírito, tudo viverá. Tudo. Amém? Onde houver a manifestação do Espírito. Aleluia. Deus, Ele não quer a nossa vida, como eu falei, à beira do caminho, como uma terra seca, clamando por água. Amém? Ele quer que nós estejamos ali, ao lado desse rio, com esse rio. Amém? Sendo um manancial de águas vivas. Aleluias. Glória a Deus. E Ele quer trazer vida, irmãos. Hoje Ele quer trazer vida.
Mas para que isso aconteça, nós temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a tua palavra. Amém? O Senhor vem aqui, eu creio que nessa noite é isso que Ele está fazendo. Ele está derramando, Ele está vindo com um rio sobre a igreja. Ele está lavando, Ele está purificando, Ele está trabalhando. E Ele também está enchendo as nossas vidas. Mas nós temos que sair daqui ouvindo e obedecendo ao Senhor. Eu não sei o que cada um aqui tem vivido, mas se você precisa que o Senhor mova em seu favor, mova as águas, você precisa ouvir e obedecer a voz dEle. Amém? Porque sem obediência, querido, não tem como. Não tem como. Você está guerreando consigo mesmo. Você vai perder essa queda. Amém? Porque o Senhor é soberano. Ele é Deus sobre todas as coisas, sobre todos. Amém? Então o que prevalece é a vontade dEle. Amém? Aleluias. O Senhor é maravilhoso. Então, assim como a imensidão do mar, o Espírito Santo também, ele não é limitado. Ele é o poder de Deus em nós. Ele nos enche por inteiro. Amém? Às vezes, você está hoje sentindo uma terra seca, vazio, precisando dessa água viva. Então, receba hoje. Receba. O Espírito Santo, ele te visita. Amém? O Espírito Santo, ele só precisa que você e eu nos aquietemos, a nossa alma. Amém? Ele precisa que nós desejemos ouvir a voz dele, para que ele venha falar, para que ele venha mover no nosso coração e na nossa vida. Amém? Porque tudo parte de uma palavra de Deus, como o pastor pregou aqui esses dias. Quando nós temos uma palavra, querido, nós temos tudo. Amém? Nós temos uma palavra, o Senhor liberou do céu essa palavra. Amém? Ele decretou, ele decreta. Então vai se cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? E para finalizar, o mundo, a pastora está aqui, né? Para mim, qualquer coisa me corrige, mas o mundo natural, né, pastora? Ele é um reflexo do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui também tem no céu. Então, aqui fala a respeito de um rio, em Apocalipse 22. Diz assim: então o anjo me mostrou, ele teve uma visão desse rio. O anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Glória a Deus. Então essa é a promessa do Senhor para nós. E olha o versículo ainda no 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beba de graça da água da vida. Glória a Deus. Então, existe, queridos, no céu agora, esse rio. O rio de Deus. Amém? O rio de Deus. Que nos traz a vida. Amém? O rio do Senhor. E Ele quer nos inundar, querido. Ele quer nos inundar desse rio. Ele quer fazer de nós, como Ele falou, né? Que esse rio, ele venha fluir. Ele quer fazer de nós um manancial. Que esse rio, ele venha ser liberado. Como foi na vida de Moisés, né? Ele foi usado, né? Para abrir o mar. E para trazer salvação ao povo. Então, assim o Senhor quer, na minha e na sua vida. Que essa salvação que nos alcançou, também alcance outras pessoas. Outras vidas. Amém?
que essa água, que no dia que nós mais precisamos, que foi o dia que nós fomos encontrados pelo Senhor, que nós estávamos entregues aos nossos pecados e delitos, Ele quer que nós sejamos esse canal, esse rio, amém? Que esse rio ele venha fluir de nós para outras pessoas, amém? Então eu creio que essa é a mensagem que o Senhor queria nos passar hoje, amém? O Senhor, Ele deseja mesmo, querido, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é essa água. Ele é a água viva do Senhor. Amém? Ele não nos deixou órfãos. Amém? Nós temos o Espírito Santo, que tem esse poder de nos transformar, de nos restaurar, de nos preencher por completo. Amém? Então eu gostaria de convidar a igreja agora a ficar de pé. E que você possa... Eu queria que você pudesse clamar agora. Que você visse na sua vida. O que você tem visto que está morto? Que há um decreto de morte. É nos seus sonhos. É na sua casa, na sua família. Que há decretos de morte. Que você vê que não há esperança. Que há coisas que precisam... Só o Senhor vai poder trazer vida naquele lugar. Só o Senhor vai poder trazer vida. Ou até no seu coração. Alguma coisa que aconteceu. E o Senhor tem trazido à luz. Que você está em um lugar de cativeiro. O Senhor quer tirar você nessa noite deste lugar. O Senhor quer mover as águas. Para que Ele venha produzir cura. Para que Ele venha produzir restauração, para que no lugar onde há um vazio, que nesse vazio, ele venha ser preenchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode nos preencher por completo, amém? Ele é o único que pode habitar dentro de nós, que nos conhece. Então que você possa agora, irmão, orar, que você possa orar agora.